Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí na Sagres. Estamos aqui com muita fé de que a internet vai nos ajudar e até agora está tudo muito bem, desde os testes aqui no intervalo e no Bom Dia também, tudo tranquilo, viu, deputado? Onde é que o senhor está, deputado? Estou em Alto Paraíso, aqui junto com a família, aproveitando para pegar a cachoeira daqui a pouco. Aqui é a hora de recarregar as baterias, né? Por isso eu estava com receio da internet não funcionar aqui direito. Legal, legal. Cachoeira é um negócio maravilhoso para recarregar baterias. Eu inclusive, estou precisando disso. Ô, deputado, o que é que, na visão do senhor, mostrou, simbolizou, representou os discursos, o evento realizado lá em Rio Verde com o senhor, com o presidente Bolsonaro, várias lideranças, mas principalmente com o senhor, que é pré-candidato, com o presidente Bolsonaro, que é o principal apoiador da pré-candidatura do senhor, e ao mesmo tempo lá com o governador Ronaldo Caiado, ao qual o senhor faz oposição. O que é que simbolizou, na visão do senhor, aquele momento em que o governador é vaiado, mas a manifestação posterior do presidente em consideração à história de Caiado, o que na visão do senhor tudo aquilo representou? Bom, primeiro, Rubens, dizer que foi um momento muito marcante, efetivamente. Eu confesso que o que nós fizemos ali, né, o que o governo federal fez e que nós fizemos em apoio ao presidente, não tinha nenhum interesse de demonstrar desapreço, né, ou de ser hostil a qualquer outro pré-candidato. Na verdade, não era uma atividade político-eleitoral, era uma atividade de entrega de títulos de terra. Algo que o presidente tem feito em todo o país, e várias vezes em Goiás, já estive com ele em Flores, falando sobre, entregando títulos anteriormente. Então, assim, é um contexto de entregas de um governo que já entregou quase 400 mil títulos de terra no Brasil, muito mais do que todos os outros presidentes desde 88 já fizeram juntos. Então, esse era o contexto. Nós organizamos para receber o presidente uma motociata, teve uma participação muito expressiva aí de vereadores de Rio Verde, como o Biratã, que é sargento do Exército, também a Nayara, que é Barcelos, que também é vereador. Eles organizaram lá na região, junto com clubes de motos de várias cidades ali do entorno, inclusive de Goiânia, mas também de Indiara, Creúna, Jataí, próprio Rio Verde, mineiros. Então, foi uma atividade espontânea da população e foi muito bonito. Tinha, sei lá, quase 10 mil motos, e para uma quarta-feira de tarde. Agora, o homem público, a mulher pública, né, aquele que adentra a vida política, e principalmente por meio de eleições, ele está sujeito a ter a sua vida, a sua atuação avaliada pela população. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Houve uma avaliação por parte da população presente, de maneira espontânea, que reprovou aquilo que o governador tem feito no Estado e que ficou bem claro assim, o apoio ao presidente Bolsonaro. E eu fiquei muito feliz que houve também manifestações de apoio a mim. É claro que é diferente do que algumas pessoas disseram, não houve qualquer parte ou qualquer ação de nossa parte para organizar nada nesse sentido, principalmente para organizar nada no sentido da expressão das vaias em relação ao governador. É muito triste até que alguém levante algo assim. E falando isso é porque não está com a temperatura correta do que tem acontecido ou de como as pessoas estão vendo, avaliando esse governo quando a gente percorre o interior de Goiás. E que é muito claro para mim qual que é a avaliação. E isso ficou expresso a partir da manifestação das pessoas, que é legítimo. Né? Detentor do poder, né? O poder emana do povo, e o povo pode fazer essas manifestações de agrado ou de desagrado a qualquer momento. E foi o que ocorreu ali. Agora, para mim também, de outro lado, marcou um lançamento informal da nossa pré-candidatura, né? Da minha pré-candidatura. Não era intenção, nós temos uma data formal para isso, que é dia 14 de maio, mas o apoio que nós tivemos no aeroporto, depois lá no próprio evento, deixou muito clara a viabilidade do nosso projeto e nós vamos seguir em frente ainda mais motivados.
Deputado, as manifestações ali estavam muito claras, né, de desapreço, como o senhor disse, a Ronaldo Caiado e de aplausos ali, né, em relação à figura do senhor. O senhor acha que isso é um exemplo de parte pelo todo, ou seja, aquela parte ali, aquelas pessoas podem representar o todo da base bolsonarista em Goiás? Ou, de fato, deve haver uma divisão dessa base entre quem pede voto em nome do presidente Bolsonaro e quem diz que apoia o presidente Bolsonaro? Ou seja, a base bolsonarista hoje em Goiás tem pelo menos 3 opções de pessoas que têm alguma ligação. O senhor é muito próximo, a relação do senhor com o presidente Bolsonaro é muito óbvia. Mas, mais recentemente, nós acompanhamos aqui o ex-prefeito de Aparecido, Gustavo Mendanha, tentando entrar nessa base, e o Ronaldo Caiado, que também tem uma ligação histórica, o próprio presidente reconheceu isso no discurso. Então, essa base, essa parte pelo todo, vai estar junto com o senhor, na pré-candidatura do senhor, ou o senhor avalia que é natural uma divisão dos bolsonaristas entre esses projetos diferentes? Rubens, eu acho que isso vai ser um processo agora, né? Não é uma vara mágica, né? Uma varinha de condão que vai levar, né, todos os apoiadores do presidente para um lado ou para o outro. Agora, entre todos os projetos, o único que realmente é bolsonarista, que defende as pautas do presidente, que está alinhado com as defesas que o presidente tem feito, inclusive, por exemplo, da nossa liberdade, da nossa democracia, como o ato que o presidente fez ontem, né, editando o decreto concedendo graça, ou seja, o indulto individual, né, o perdão ao Daniel Silveira, e eu estava envolvido na defesa do Daniel desde o primeiro momento, desde a primeira votação lá atrás, quando me insurgi contra a decisão da Câmara de mantê-lo preso. Eu sou um dos 130 deputados que votou pelo relaxamento da prisão. Articulei para que fosse votado um pedido de partidos políticos para assustar o andamento da ação penal, que infelizmente não chegou a ser pautado na Câmara dos Deputados. E ontem me manifestei claramente a favor do decreto editado pelo presidente. Então, essa é uma demonstração, uma das muitas pautas que nós defendemos alinhados com o presidente. Dizer não à ideologia de gênero, dizer não ao aborto, dizer não à liberação das drogas, a proteção das nossas crianças na educação. Então, tudo isso são pautas que nós já defendemos e temos um alinhamento claro de posicionamento, né? E não só a amizade, a confiança do presidente, mas também esse alinhamento de pautas já há muito tempo, há muitos anos. E eu sinto, de um lado, um afastamento dessas pautas, seja em função do combate à Covid, por exemplo, em que houve, por parte do governo do Estado, uma completa dissonância, né? Um afastamento mesmo muito claro entre o que o governo federal, o presidente Bolsonaro, propunha e direcionava para a nação e o que o governo do Estado fazia, né? Com fechamento de comércios, fechamento de igrejas, né? Com fechamento de escolas. E agora fica bem claro que o lockdown que foi aplicado não teve grandes efeitos, na verdade não teve nenhum efeito em relação a salvar vidas. Os estudos publicados agora nos Estados Unidos deixaram isso claro. E do outro lado temos uma outra via que se descobriu bolsonarista agora quando viu que é vantagem eleitoralmente. Se mais para frente se demonstrar não ser uma vantagem, eu vejo de maneira muito clara que ele pularia do barco novamente, como já fez logo depois do anúncio de que o presidente me apoiaria, né? Já colocando em dúvida se ele poderia ou não fazer palanque para o presidente aqui. Então, assim, é lógico que as pessoas têm opções, mas eu acho que isso está ficando cada vez mais claro. E Rio Verde foi uma primeira amostra disso. A gente vai ter outras oportunidades e eu acho que é um indicativo grande de crescimento da nossa intenção de chegar ao governo do Estado de Goiás. O deputado federal Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, é ex-líder da base bolsonarista lá na Câmara Federal, é pré-candidato ao governo pelo PL, também com as suas perguntas. Sileide Alves, o deputado aqui, fazendo uma pausa aí no descanso com a família para nos atender também para os seus questionamentos. Sileide. Bom dia, deputado. Obrigada pela presença, né, por parar aí o descanso. Bom, o senhor disse que foi coincidência, né, que um grupo vaiasse o senhor e
aliás, desculpa, vaiasse o governador e aplaudisse o senhor. Mas não fica parecendo que é um grupo levado lá para fazer isso, ou seja, porque na mesma hora que aplaude o governador, que vai ao governador, aplaude o senhor? Cileide, você não estava lá. Não foram 10, 15 pessoas. Foram 1.000 pessoas. Ao longo da estrada, ao longo do caminho. Aliás, antes de eu chegar, quando eu estava no avião presidencial, eu recebi um vídeo das pessoas já no aeroporto. Tinha, sei lá, centenas, milhares de pessoas no aeroporto, já demonstrando sua insatisfação com o governo atual e, mesmo sem eu estar presente, algumas pessoas falando meu nome. Então, assim, não havia possibilidade, se eu tiver essa capacidade de mobilização em Rio Verde, que é um expoente do agronegócio, onde o governador, ao longo do tempo, teve sua base muito, muito claramente solidificada. Se eu tiver essa capacidade, é porque eu já estou muito próximo de vencer as eleições. Porque não era só 15 pessoas, 20. Era uma multidão inteira, ao longo de todo o trajeto, saudando o presidente, algumas me cumprimentando e muitas expressando a sua contrariedade com as medidas que o governo atual do Estado tem implementado. Então, e eu jamais convocaria ninguém para poder fazer hostilidades, mesmo que verbais, mesmo que legítimas, porque a população pode fazer isso a qualquer político. Eu acho que isso faz parte da democracia também, que seja expressado sua satisfação ou a sua insatisfação com alguém, mas eu jamais faria isso. E se alguém fizer isso, ao longo do tempo, qualquer político que fizer isso, essa ação vai ficar explícita de alguma maneira. Vai aparecer prints de WhatsApp, vai aparecer áudios, vai aparecer... E, da minha parte, não houve qualquer incitação, pelo contrário. Durante foram quase, mais de 5 minutos de vaias ao governador. 3 minutos. Mas 3 minutos de vaias assim, dele parado, e depois, ao longo do discurso, vaias ininterruptas, vários momentos de vaias, de gritos de fora Caiado e outros, que não é uma mobilização pequena que faz isso. Não existe isso. Eu não fiz nenhum tipo de movimento nesse sentido. Deputado, o Ronaldo Caiado está fazendo questão de relembrar toda a trajetória política dele e mostrar o óbvio, né, que ele sempre foi um político de direita. Por que vocês consideram que ele não é mais um político que estaria aí dentro defendendo a posição política ideológica que vocês querem, se ele é anterior, né? Se a militância dele na direita é bem anterior à militância do senhor? É anterior à minha militância, primeiro porque eu era do Exército Brasileiro. Fui do Exército durante 21 anos e não poderia fazer parte de nenhum movimento político. E segundo porque também eu nasci em 77 e ele é bem mais velho, entrou na política por ser também mais velho do que eu. Acho que entrou mais ou menos com a mesma idade que eu entrei, mas em momentos diferentes por causa da diferença de idade. Então, mas eu sempre fui de direita. Agora, o que eu vejo é que houve um afastamento por parte dele em relação a tudo aquilo que ele defendeu na vida. Ele, como parlamentar, como deputado federal, como senador, foi um grande guerreiro, sim, pela direita. E esse é o motivo da grande decepção que nós temos, da grande decepção que eu pessoalmente tenho. Fiz campanha para ele, pedi voto por ele, para ele. Fiquei muito feliz quando ele foi eleito no primeiro turno. Esperava que ele mantivesse alinhamento com o presidente, que infelizmente não aconteceu. Ao longo do tempo ele se distanciou. Eu não acho que ele tenha se tornado aí um petista, mas também acho que ele amenizou em muito as crenças dele em relação ao que ele defendia. Então, qual por exemplo, a posição do governador que não é de direita? Quando ele colocou patrões contra empregados, ou os empregados contra os patrões durante a pandemia, quando ele falou que o patrão que queria que o empregado trabalhasse não estava pensando
no bem do empregado, poderia levá-lo à morte dele e dos familiares do empregado. Essa é uma visão... Naquele momento, isso era verdade. Excelente. E ele é médico. Você vai me deixar eu responder? Porque você me pergunta, Sim, que toda vez que eu falo, você... Então, o que eu quero dizer é que quando ele fala isso, ele adota uma postura de esquerda, porque ele está colocando patrões contra empregados. Já ficou claro, inclusive por pesquisas realizadas no exterior, agora lá nos Estados Unidos, de que a Flórida, comparando a Flórida e a Califórnia, a Flórida não fechou, a Califórnia fechou tudo. O índice de mortes foram idênticos. Ou seja, o lockdown não funcionou e o que aconteceu? A economia da Califórnia, onde houve fechamento, praticamente ruiu, muitas pessoas perderam seus empregos, empresas foram fechadas, e isso na Califórnia, e na Flórida, ao contrário, porque não houve o lockdown, e se manteve a mesma média de mortes, mas só que a economia continuou andando, as pessoas enfrentaram a pandemia de uma maneira melhor. Isso vai ficar cada vez mais claro aqui no Brasil também. Então, quando ele fechou o comércio, não só fechou o Estado, mas ele determinou, ele pressionou que os prefeitos também o fizessem. Quando ele fechou igrejas, quando ele fechou o comércio, quando ele fechou as escolas, né? Tem estudos já provando que o impacto na vida das crianças, né, que tiveram as escolas fechadas é algo que não vai ser reparado não é agora, nem nos próximos anos, vai demorar muito para se reparar. Quando ele, por exemplo, adotou um programa educacional no novo ensino médio chamado Viagem ao Redor de Mamagaia. Então, quem está nos assistindo aqui, pesquise o que é Viagem ao Redor de Mamagaia e você vai ver que é uma pauta de esquerda, ideologia de gênero, politização nas escolas, adoção da linguagem neutra dentro das escolas goianas do ensino médio, e isso é uma pauta de esquerda. Então, assim, quando ele afrontou, ou quando ele disse que as ordens do presidente Bolsonaro não iriam ser cumpridas dentro dos limites do estado de Goiás, quando ele chamou o presidente de ignorante, tudo isso fez com que a base bolsonarista em Goiás se afastasse. Na verdade, ele se afastou, e eu não falo isso com orgulho nem com felicidade. Eu tenho certeza absoluta que se ele lá atrás tivesse liderado o movimento de governadores, até como médico, né, tivesse se posicionado como muitos médicos no Brasil se posicionaram, alinhado com a preocupação do presidente, que sempre foi de salvar os empregos de um lado e preservar a vida dos brasileiros de um outro, ele talvez agora, nesse momento, estivesse sendo aplaudido lá, sendo reverenciado pela base bolsonarista em Goiás. Talvez até no movimento de aproximação que impedisse o surgimento de outras pré-candidaturas, simplesmente porque ele estaria completamente alinhado. Agora, o que a gente viu, e Rio Verde expressou isso de maneira muito clara, o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? Um desalinhamento completo e que foi expresso pela população de maneira espontânea. Então, não houve, da minha parte, qualquer mobilização da base bolsonarista nesse sentido. Quer dizer que para o senhor ser de direita e ser de esquerda é ser alinhado ao presidente ou negar o presidente. Esses são os novos critérios, o conceito de ser direita e ser de esquerda? Excelente. Você ouviu o que eu falei? Sim, por isso eu estou perguntando. Essa parte que eu falei sobre o desalinhamento com o presidente foi a final. Mas eu falei sobre jogar patrões contra empregados, eu falei sobre fechar o comércio, as igrejas, sobre fechar as escolas. Falta do presidente. Eu falei... Não, mas são ações. Você jogar patrões contra empregado é uma ação. Você fechar o comércio é uma ação. É você impedir que as pessoas tenham emprego. Você adotar programas como Viagem ao Redor de Mamagaia, que é, de novo, sexualização, defesa da ideologia de gênero nas escolas, adoção da linguagem neutra, politização nas escolas. Então, é só quem está aí e está nos assistindo, coloque no Google Viagem ao Redor de Mamagaia. É um itinerário formativo, né, de integração entre disciplinas, adotado pelo governo Caiado, que é uma pauta completamente de esquerda. E que, se eu chegar lá, será abolida no primeiro dia, porque isso é uma exposição das nossas crianças, dos nossos adolescentes, feita inclusive nos colégios militares. Quem mandou para mim isso foi um professor de colégio militar que estava indignado, colégio militar goiano, que estava indignado que não queria ministrar esse tipo de aula para as crianças goianas.
Então, não é somente o desalinhamento com o presidente. O desalinhamento é importantíssimo, porque nós continuamos acreditando que a melhor via, o melhor nome para continuar comandando o governo federal nos próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, é o presidente. E isso não sou só eu que acredito. Tenho certeza que a imensa maioria do povo goiano acredita. E todas as vezes que alguém que pleiteia alguma função pública eletiva se desalinhar com aquele que, na nossa visão, vai ganhar as eleições e que é apoiado pela maioria do povo goiano, é apoiado pelos ruralistas, é apoiado pelos líderes religiosos e pelos cristãos de modo geral, tanto evangélicos quanto católicos, é apoiado pelos servidores públicos da segurança, em particular, mas servidores em geral, e é justamente a base no Estado que se volta contra o governador nesse momento. Eu percorro o interior do Estado. No ano passado eu fui em 75 municípios, rodei 70 mil quilômetros em Goiás, e o desgaste do governador é muito grande, inclusive nas bases antigas dele. Você não encontra um produtor rural que defenda ele, você não encontra dificilmente você encontra um médico que defenda, você não encontra um servidor público, um professor aposentado, um policial, um bombeiro. Então, eu estou entrando nesse mérito que eu não gostaria até de entrar. Eu queria estar falando de outras pautas, porque você me perguntou o seguinte. Eu preferia não adentrar isso, não comentar. Eu gostaria e vou conduzir a minha pré-campanha para o lado propositivo. Quero falar o que eu quero fazer, quero apontar o que eu acho que está errado, sem entrar em personalismo. Mas você me incitou a fazer isso, a falar sobre isso. Então, é por isso que eu estou abordando. Rubens. Deputado, uma outra questão em relação à pré-candidatura, que é a estrutura política. O senhor não está confiando, digamos que exclusivamente, no apoio do presidente Bolsonaro, não que isso seja pouco, é o presidente da República, mas não há uma confiança exclusiva nesse apoio do presidente e uma ausência, pelo menos até agora, desde a definição do apoio dele, desde a filiação do senhor ao PL, nessa busca por estrutura dentro do próprio partido. O PL estava até bem pouco tempo embarcado, digamos assim, em outro projeto, né, do projeto do Mendanha. De lá para cá, o senhor tem feito movimentos para tentar garantir essa estrutura pelo interior do Estado, com as lideranças do partido e também, talvez de outros partidos também, para consolidar uma estrutura para o que será depois uma candidatura? Rubens, muitos desses movimentos são movimentos de bastidores. São coisas que não são explicitadas. É claro que nós estamos trabalhando muito e os apoios que nós temos conseguido foram, inclusive, o que fizeram o próprio presidente acreditar na viabilidade do projeto e nos apoiar. E isso está ficando cada vez mais claro, como ficou em Rio Verde. E a minha prioridade é o contato com a população. Eu não acho que as eleições vão ser definidas pela quantidade de partidos políticos que apoiam um candidato ou outro. A gente já viu isso em 2018, o presidente, com 2 partidos pequenos, rompeu todos os demais, né? E infelizmente, muitas dessas alianças que são feitas com base em promessas futuras de concessão de secretarias e de espaços no governo, e sei que são coisas que eu não vou fazer. Eu fui líder do governo Bolsonaro durante 1 ano e 7 meses e, de forma alguma, trabalhei nesse sentido. Pelo contrário, trabalhei para que a gente tivesse, compusesse uma base no parlamento a partir de confluência em pautas, né? Ajudei o presidente a manter a decisão dele de escalar ministros técnicos e não já de cara fazer uma base parlamentar em função da composição de dar um ministério para um partido, dar ministério para outro. Então, isso eu também pretendo não fazer. Eu pretendo vencer as eleições e ter um governo livre para fazer o que é certo, para fazer o que é eficiente e correto para a maioria ou para todos os goianos, né? E não ficar me baseando em composições de bastidores, né, que levam aí a depois um loteamento completo do governo, e aí fica uma administração perdida, né, loteada, em que se comprou todos os partidos políticos a partir da entrega de cargos e de secretarias em particular, e depois gerando ineficiência e corrupção. Então, a minha busca de apoios é por pessoas que
detém aí capacidade de dar capilaridade aí ao nosso projeto, como, por exemplo, o senador Vanderlan Cardoso, que nos apoia, que teve 1.700.000 votos na última eleição, como o Wilder Moraes, que é pré-candidato ao Senado, teve 800.000 votos, como o Gustavo Gaia, que vai ter certamente centenas de milhares de votos aí para deputado federal, Paulo Trabalho, Eduardo Prado, Fábio Souza, Major Araújo. Então, assim, nós temos muitos, temos aí Nara Cotrim, Cláudio Darcego, e muitos outros pré-candidatos com mandato ou sem mandato que estão conosco e que nos fortalecem. Outro dia eu estava fazendo a soma dos votos do nosso grupo, comparando com o grupo, por exemplo, lá do prefeito de Aparecido, né? Daqueles que são pré-candidatos ou que já foram testados aí nas urnas. O nosso grupo tem quase 3 milhões de votos. O grupo deles, quando a gente fez a conta lá, não tinha 500.000 votos, uma parte deles ainda sendo questionado na justiça por questões aí de inelegibilidade. Então, assim, eu tenho certeza absoluta da viabilidade do nosso projeto, que está ficando cada vez mais forte. Rio Verde foi uma expressão disso, né? O presidente leu nome a nome dos deputados federais e poderia ter havido uma manifestação de contrariedade a qualquer um dos nomes, inclusive ao meu. E o que aconteceu foi justamente o contrário. E era impossível que eu pudesse mobilizar 1.000 pessoas para me apoiar. E se eu tiver essa capacidade de mobilização, é sinal de que nós estamos ainda mais no caminho certo, porque justamente no reduto do agro, né? No ícone do agro goiano, num dos ícones, né? Ao lado de Cristalina e de outras cidades importantes, mas Rio Verde é um polo do agronegócio muito forte em Goiás. E justamente nesse lugar, haver uma concentração de pessoas que já veem o nosso projeto como viável e torcem por ele e nos apoiam, é uma demonstração de que a gente está no caminho certo. Mas o PL vai para a eleição rachado? O senhor conversou, pretende conversar com o Magda Mofato, o comando do partido aqui em Goiás, ou não, deputado? Tenho conversado com a Magda, tenho conversado com o Flávio, tenho conversado com outros pré-candidatos com mandato e sem mandato do PL e de outros partidos. Nós temos apoiadores também de outros partidos, inclusive no próprio Patriotas, pessoas que vão caminhar com a gente. E tenho feito, sim, conversas. Agora, é um processo. Eles vinham numa direção, até eu falava isso no passado, aí, que essa foi a única crítica, na verdade, que eu fazia, era que havia tido uma precipitação na decisão deles em apoio a um pré-candidato, sem saber, sem esperar que o presidente Bolsonaro também demonstrasse a sua inclinação por um candidato ou outro. E isso foi para um pré-candidato ou outro, e isso foi definido aí algumas semanas atrás. Essa foi a única crítica que eu fazia, e que eu acho também que agora é um processo, tomada a decisão, as aproximações elas vão acontecer. Eu acho que se isso não acontecer, o que pode vir a ocorrer é uma precipitação de uma decisão por parte do próprio presidente. Então, eu acho que o melhor caminho para todos nós é que a gente tenha uma união agora, trabalhemos por um projeto comum, é a defesa que eu tenho feito para a Magda, para o Flávio e para todos os demais integrantes ali do PL, e vejo muitas possibilidades da gente avançar unidos num projeto único para que a gente tenha maiores chances de êxito numa caminhada que eu sei que é difícil, mas que os indícios todos são de que a vitória virá no momento certo. Deputado, só para finalizar, para liberar o senhor aí para folga com a família, enfim, sobre o cenário nacional. O presidente Jair Bolsonaro, nas pesquisas, tem mostrado um crescimento nas últimas semanas, mês, semanas. Eu sei que o próprio presidente não considera as pesquisas, afirma desde sempre, publicamente, que não acredita em muitos desses números. Com que base o bolsonarismo, enfim, o presidente e vocês que estão em torno do presidente, enxergam essa eleição de 2022 para a reeleição do presidente? O que o presidente sempre diz é que onde ele vai, ele é muito bem recebido, então dá a impressão de que o entendimento dele é de que ele tem muito apoio pelo país. Qual é o entendimento de quem é aliado do presidente? Ele tem desafios para conseguir ser reeleito ou vai ser reeleito com o pé nas costas,
tem tranquilidade para ser reeleito, já que não se consideram os números nas pesquisas? Porque na maior parte das pesquisas ainda há uma vantagem lá do ex-presidente Lula, deputado. Rubens, se nós fôssemos confiar cegamente nas estatísticas, nas pesquisas, muitas coisas não teriam acontecido no Brasil ou nas nossas próprias vidas. Você vê, o presidente Bolsonaro, nas pesquisas em 2018, perdia para todos os candidatos em todos os cenários, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Você vê, no Rio de Janeiro, lá o Witzel, há 3 semanas, menos de 3 semanas do pleito eleitoral, da eleição, ele tinha, segundo as pesquisas, 2%, e depois, quando foram abertas as urnas, ele apareceu com 40%. A melhor pesquisa que existe, para mim, são duas. Primeiro, toda vez que o presidente vai a qualquer lugar, ele é muito bem recebido. Em Rio Verde, foi assim, a quantidade de motos para uma quarta-feira, com expediente, à tarde, a quantidade de motos, de pessoas, que foram às ruas para saudar o presidente, foi algo impressionante. Você vê as imagens, os vídeos, as fotos, tenho certeza que você viu nas minhas redes, ou nas redes do presidente, ou nas redes de todo mundo que estava por ali. Foi uma coisa impressionante. E tem sido assim em qualquer lugar que o presidente vai, inclusive no Nordeste brasileiro. Então, essa é uma pesquisa que não tem contestação. O presidente tem, sim, um grande apoio pelo Brasil afora. De outro lado, tem uma outra pesquisa, um outro parâmetro importante a ser levado em consideração, que é o fato de que o PL passou a ter quase 80 deputados. Os deputados federais fazem as suas escolhas na janela partidária de acordo com o projeto que é mais viável. Nenhum deputado federal espalhado pelo Brasil escolhe um projeto para apoiar que ele esteja enxergando na sua base como improvável, como inviável. Então, se o Brasil, se os deputados federais majoritariamente foram para o PL, para o PP, para os republicanos e para outros partidos que são da base do presidente, é uma demonstração também inequívoca da força do presidente, porque ninguém iria embarcar numa canoa furada. E eu acredito também que Deus protege e impulsiona e às vezes faz as suas ações nos improváveis. Você vê, qual é a probabilidade do Wilder Moraes, que nasceu lá em Taquaral, filho de um taxista com uma costureira, se tornar o mega empresário de sucesso que ele se tornou? Se ele fosse acreditar nas pesquisas, se alguém fizesse uma pesquisa naquele momento lá atrás, certamente diria que ele não chegaria lá. Quem acreditaria que eu poderia, por exemplo, passar em primeiro lugar do Brasil com 16 anos num concurso de 12 mil candidatos para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército? Ou depois, 21 anos após, passasse em primeiro lugar no concurso para a Câmara dos Deputados, em que só havia uma vaga, ou eu passava em primeiro lugar ou não passava. Se eu fosse acreditar em estatística, eu ia pensar assim, bom, é melhor não fazer o concurso, porque as chances de eu passar em primeiro lugar do Brasil são mínimas. Então, eu acho que Deus opera através também dos improváveis. E se a gente acreditar no nosse potencial, se a gente se esforçar a trabalhar e se dedicar, tudo pode acontecer. Por isso que a gente vai continuar nesse projeto de apoio ao presidente, que eu acho que tem todas as chances de, sim, ser reeleito. Não tem nenhum jogo ganho, nós precisamos trabalhar, e é o que a base bolsonarista no Brasil tem feito, e nós vamos continuar trabalhando. E, claro, o nosso projeto também extremamente viável aqui em Goiás, pelos apoios que nós temos recebido, cada vez mais evidentes também. Foi uma frustração, uma decepção o voto do ministro André Mendonça no julgamento lá do Daniel Silveira no STF? Rubens, eu confesso que eu fiquei realmente muito apreensivo, decepcionado com o voto. Acho que todos aqueles que o apoiaram, e eu tenho uma ligação com ele, eu conhecia ele desde a época que ele era o advogado-geral da União, depois o ministro da Justiça, e eu fiquei realmente, esperava que ele tivesse tido uma postura diferente em relação ao voto. Mas haverá outras oportunidades agora, como já partidos políticos de esquerda, aí, senadores, deputados de esquerda, dizendo que vão até o Supremo Tribunal Federal para contestar a constitucionalidade desse decreto, que concedeu a graça, e ele vai ter uma nova chance aí de se expressar, e eu espero de verdade que ele e que a maioria do Supremo Tribunal Federal entenda como entenderam no passado indultos e que foram concedidos, como aquele que atingiu, por exemplo,
o José Dirceu e outros, entendo como sendo uma prerrogativa constitucional do presidente conceder essa graça como uma forma de, até humanitária e constitucionalmente prevista, legalmente prevista, e que o presidente tem a total liberdade de exercer no momento em que ele achar conveniente, e o presidente o fez ontem. Então, eu até parabenizei o presidente nas redes sociais, acho que foi uma atitude correta, em defesa não somente de um parlamentar, mas em defesa da democracia brasileira, da representação popular, que é a base da nossa democracia. Então, eu espero de verdade que o ministro André torça para que ele, na próxima vez em que for confrontado com esse tema, e deve ser em relação à constitucionalidade do decreto, que ele vote como a maioria da população brasileira espera. A gente vai, inclusive, ouvir daqui a pouco trechos do vídeo, né, do presidente Bolsonaro, quando ele lê ali a fundamentação, o próprio decreto de indulto, né, esse decreto de graça, digamos assim, como o presidente disse, em relação ao deputado Daniel Silveira. Muito obrigado, deputado, pelo contato com a gente aqui na Sagres, pelo tempo cedido aqui, né, para a gente, para conversar com a gente, para ouvir nossos questionamentos, e bom descanso aí para o senhor, até uma próxima, bom trabalho. Obrigado, Rubens, obrigado, Silete, um abraço a todos aí e um ótimo feriado, bom descanso com as famílias. Abraço. Esse é o deputado federal Major Vitor Hugo, do PL, pré-candidato ao governo de Goiás pelo partido e pela base do presidente Jair Bolsonaro, conversando com a gente aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Destaques a íntegra dessa entrevista você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.